Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, o programa Opinião. Uma quinta, 13 de abril de 2023. Satisfação em poder estar de volta com você. O programa Opinião ao vivo e em cores, né, até às 8h30 da noite. A gente vai conversar mais uma vez hoje com o secretário de Trabalho. O nome da pasta por completo: Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico aqui da capital, Francisco Vuolo, mais uma vez aqui atendendo aqui ao nosso convite. Ele não recusa o nosso convite, porque eu também forço a barra às vezes, né? Não é que eu forço a barra, porque às vezes o negócio está meio, a agenda está meio tumultuada ali, e ele sempre acha um jeitinho de estar aqui conosco. O Volinho, Francisco Vuolo, irmão do Vicente Vuolo, filho do, lembra, né, do senhor Ferrovia, senador Vuolo, que está chegando aí. Tem, vamos falar sobre ferrovia, porque o rapaz aqui também é do Fórum Pró-Ferrovia, e vamos falar das novidades que tem sobre esse Pró-Ferrovia também. Tem muitas informações aqui no Opinião de hoje, tá certo? Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Quero abraçar você que acompanha a Opinião também pela internet, no www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Satisfação em ter você em nossa companhia, tá certo? Secretário Vuolo, muito bom tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite, rapaz. Eu vou perguntar a propósito, eu já toquei na Pró-Ferrovia, vamos começar falando disso, porque depois a gente esmiuça especialmente o Pra Frente Cuiabá, que é um guarda-chuva sobre o qual, abaixo do qual, né, tem aí várias ferramentas importantíssimas, dentre elas a grande novidade, que é o Cuiabanco. Mas já a gente fala sobre isso. Mas o Pró-Ferrovia tem novidades? Como é que está o traçado? O que o povo cuiabano precisa saber, já que o senhor tem participado de várias reuniões aí. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. A satisfação grande estar aqui novamente na bancada aqui do programa Opinião, junto com o professor Lorenberg e os telespectadores, e conversando dessas pautas importantes que estão ligadas à questão do desenvolvimento de Cuiabá, do estado de Mato Grosso. E, obviamente, a questão da ferrovia. A ferrovia Senador Vuolo, ela é uma realidade, né? Todos sabem. Hoje a ferrovia já liga Rondonópolis ao Porto de Santos, movimenta mais de 20 milhões de toneladas de carga entre o estado de Mato Grosso e o estado de São Paulo, né? E é responsável por um incremento econômico de geração de emprego, de fortalecimento da cadeia produtiva. A ferrovia Senador Vuolo está avançando dentro do estado, já houve a liberação para a construção dos seus primeiros 8 quilômetros de ferrovia a partir de Rondonópolis, no sentido de Cuiabá, no sentido de Campo Verde, de Lucas do Rio Verde. E na semana passada já houve autorização para a liberação, para a construção de mais 70 quilômetros. Ou seja, a ferrovia ela vai sair de Rondonópolis, vai chegar agora já com autorização dada até a cidade de Jucimeira. 78 quilômetros compreende até a Jucimeira. Até o trecho de Jucimeira. Quando ela chega a Jucimeira, ela vai abrir 2 braços. Um braço que vai fazer com que a ferrovia siga para Campo Verde, Nova Mutum e Lucas, e o outro braço que vai fazer com que a ferrovia venha para Cuiabá. Tá? Então agora o Fórum Pró-Ferrovia, do qual nós presidimos o fórum, inicia todo um movimento no sentido de acompanhar o processo de solicitação que a Rumo Logística, que é a empresa que tem a concessão da ferrovia, fará em relação à SEMA. Tá? Por quê? Porque uma ferrovia, as liberações ambientais, elas não são feitas todas de uma vez, ela é liberada em etapas. Você pede ali 8 quilômetros, 70 quilômetros, depois mais 50 quilômetros. Então, com base nos projetos executivos, é que as liberações e as licenças são dadas. O que nós queremos agora, que é compromisso da empresa Rumo, tá? É que a próxima solicitação dessa empresa Rumo seja do traçado até Cuiabá. São quantos quilômetros? São de Rondonópolis até Cuiabá dá 280 quilômetros. Então, menos 70, então nós vamos ter quilômetros. aproximadamente 200 quilômetros. Então nós já queremos e vamos pleitear isso,
que, obviamente, que ela vai também solicitar até Campo Verde, e não há problema nenhum que ela seguir 2 braços, mas o momento agora é de Cuiabá. Tá? Então, a sociedade cuiabana, não só Cuiabá, mas todos os municípios do Vale do Rio Cuiabá, estaremos reunindo agora, solicitando uma reunião, e aí, inclusive, junto com o prefeito Emanuel Pinheiro, junto com a bancada federal, com os nossos deputados, com os nossos senadores, o senador Jaime, o senador Wellington, ou a senadora Margarete Busetti, junto com o ministro Fávaro, que é senador, né? Além dos nossos deputados estaduais, porque se tem a ferrovia avançando, professor Lorenberg e Paulo, devemos muito à Assembleia Legislativa. Foi a Assembleia Legislativa que propôs a lei estadual que garantiu a extensão dos trilhos do ferrovia Senador Volo para o interior do estado de Mato Grosso. Então queremos que o nosso presidente, o Botelho, enfim, todos os envolvidos, o Max, o deputado Carlos Avalone, enfim, todos aqueles que têm compromisso com Cuiabá, iniciem também junto conosco. Desculpa te interromper aí, eu só estou tentando entender a cabeça do pessoal que faz a liberação do... Porque assim, primeira coisa, primeiro passo, liberou-se 8, aí depois 70. O que nos leva a ter o melhor dos pensamentos, né? O que nos leva a ter otimismo, a entender que os próximos 200 serão de uma vez só. Eu arrisco que esses 200, não sei quais são os critérios, não sei quais são os trechos, mas eu arrisco que esses 200 vão ser fragmentados em pelo menos 2 vezes. Não tem problema. O que nós queremos é que a próxima solicitação, porque como é que funciona o processo para que os telespectadores possam entender? Quem faz a solicitação é a empresa, é a Rumo Logística. Ela tem um compromisso de contrato de 5 anos para que a ferrovia chegue a Cuiabá. Tá? Então isso está assinado. E de 8 anos para que ela chegue até Lucas do Rio Verde. Então o que nós queremos agora é que na próxima solicitação da empresa, na próxima postura dela em relação a solicitar mais liberação e apresentação de projeto executivo, que ela apresente do trecho até Cuiabá. E se vai ser 5, 10, 20, 50 ou os 200, não importa. Entendi. O que eu quero é que o que nós queremos é que avance para cá. O que nós não queremos é que vai chegar até Campo Verde, depois Nova Mutum, depois Lucas, para depois pensar em Cuiabá. Está errado. Nós não queremos, nós queremos que avance os 2 braços, que ela siga, até porque quando ela solicitou a concessão, ela apresentou um plano de investimento, de desembolso, que chega na ordem de 17 bilhões, ou seja, não há impedimento econômico para que ela faça esses investimentos. Então esse é o movimento que hoje aqui, aproveitando a grande audiência, aproveitando aqui essa bancada de profissionais extremamente qualificados, nós estamos já colocando essa posição nossa do fórum e vamos, sem dúvida alguma, cobrar celeridade no sentido de que possamos escutar o apito do trem o mais rápido possível aqui na nossa querida Cuiabá. Glória a Deus. Alô, classe política, especialmente nossa bancada federal aí, os senadores, os deputados federais, o governador entra nessa também aí para dar uma forcinha para chegar aqui em Cuiabá, para evitar de ir lá para Lucas, passa por Natinga, né, quando fala ali. Passa Campo Verde, Primavera, Campo Verde, Nova Mutum, aí vai até Lucas do Rio Verde. Não, Primavera, pega o 63. Não, peraí, rapaz, eu fugi da aula de geografia. Campo Verde, mas não dá um pulo para Nova Mutum, como é que faz? Campo Verde tem um traçado aqui, tem? Ela tem. O desenho do traçado da ferrovia, quando ela vai para Campo Verde, passando Primavera, Campo Verde, ela vai acompanhando ao 63. Então ela desce para a esquerda por Nova Mutum e segue em linha reta até Lucas do Rio Verde. E o nosso, ela desce o braço até, a partir de Jucimeira, desce o braço, a descida para chegar à capital. Entendi. Agora sim, Lorenberg, desculpa ter demorado para te chamar aqui para conversa. Secretário, eu estava ouvindo atentamente, porque eu tenho um monte de dúvidas a respeito. Nós já até, inclusive, conversamos algumas vezes a respeito, fora do ar, a respeito disso. Mas o senhor me trouxe mais uma outra dúvida, um outro questionamento. A princípio, eu imaginava mesmo, que o braço para Cuiabá seria muito próximo de Cuiabá e não Jucimeira. Jucimeira fica um pouco distante de Cuiabá. Ora, o braço que vem para Cuiabá é um braço secundário, não é o tronco.
Não. Na verdade, não existe tronco nem secundário. Os dois são dois troncos? ramais. Existem duas linhas a serem seguidas. Uma linha ela segue para Cuiabá, que posteriormente nós vamos trabalhar para que essa linha siga até Porto Velho, que vá até Cáceres, que é para que ela se estenda a oeste do estado de Mato Grosso. Esse é o trabalho que nós vamos fazer num segundo momento. E o que nós queremos também é que a linha que chega até Lucas, depois, no segundo momento, avance até Sinop, vá até Miritituba e se integre a Ferrogrão. Então, são dois eixos de encaminhamento que a ferrovia tem, onde o entroncamento, onde essa bifurcação, ela vai acontecer dentro do município de Jucimeira, que foi justamente a autorização dada pela SEMA para que a Rumo pudesse já construir, estender os trilhos na sua construção até aquele município. Porque aí o meu questionamento continua. Por que Jucimeira e não mais na frente? Campo Verde. Porque Campo Verde fica mais perto de Cuiabá, mais próximo, ou eu estou errado? Não, aí a Rumo, quando ela apresentou, porque aí não somos nós, quem apresenta todos esses estudos é a Rumo. A Rumo, tecnicamente, ela fez o estudo de mais de 2.000 variações de traçados de ferrovia. Aquela que melhor apresentou a condição de relevo, a condição de poder ter a declividade que uma ferrovia, topográfica, né? Topograficamente falando, a melhor descida que tem na serra, porque uma ferrovia ela não pode descer mais, não pode ter um aclive e declive superior a 2%, ela tem que ser abaixo de 1%. Então, na verdade, ela não sobe montanha, ela tem que ir rasgando. Então, todos esses estudos apontados nessa bifurcação foi aquele que melhor atendeu a condição de, com menos custo, poder fazer com que os trilhos chegassem até a capital. Então foi o desenho apontado. Mais próximo ou mais distante de Campo Verde, em que pese tecnicamente em linha reta, poder parecer que seja mais perto, ou até seja mais perto descer a partir de Campo Verde, mas tecnicamente falando, para a construção de uma ferrovia, tá, que envolve aí movimentações de muita carga, muitos vagões, esse trecho, esse ponto foi o ponto onde a Rumo apresentou como ideal para poder fazer a bifurcação. Secretário, ainda dentro desse tema mesmo, Paulo, desculpe eu estar... Não, você deve continuar aí falando aí. Tem dois pontos aqui. Veja, eu já ouvi nos bastidores de que haverá uma construção de um terminal em Cuiabá, evidentemente. Certo. E esse terminal deveria ser na região sul de Cuiabá, mais propriamente lá no Distrito Industrial. É isso mesmo? Está confirmado? Se está confirmado, secretário, aí vem a segunda pergunta. Se está confirmado, o Distrito Industrial é uma pergunta, não é uma afirmação. O Distrito Industrial não fica numa situação muito distante dos outros municípios da Baixada Cuiabana, do Vale do Rio Cuiabá? Não fica muito distante? Não fica de forma estrategicamente contramão? Ou eu estou errado? Bem, realmente a Rumo, quando ela prospectou a expansão dos trilhos a partir de Rondonópolis, ela tem que ter o ponto de origem e o ponto de chegada. Então, inclusive isso foi proposto na nossa secretaria e na Secretaria de Meio Ambiente, onde o local ideal apontado pela empresa é realmente na região do Distrito Industrial. Não no distrito, mas naquela região do Distrito Industrial. Na área apontada, ela fica próxima ao trevo do município de Santo Antônio, um trevo ali que liga Cuiabá a Santo Antônio. Então essa é a região onde vai ser implantado o terminal ferroviário, tá? Conforme a indicação da própria Rumo. Se você parar para analisar, professor, o crescimento do município de Cuiabá, e aí a gente tem que pensar o impacto que uma ferrovia vai trazer para a cidade, principalmente os impactos positivos, a localização onde o terminal chega, ela tem que não confrontar com o crescimento habitacional da cidade. Se você parar para olhar, pegar o mapa da cidade, toda a cidade ela cresce habitacionalmente para o norte e para o leste. Tá? Sendo que para essa região oeste tem o município de Várzea Grande. Então o crescimento expansional nosso habitacional é para essa região. Então no planejamento que foi elaborado na época do então prefeito Roberto França, onde nós fazíamos parte, lá nós tínhamos cabeças pensantes formidáveis, como por exemplo o professor Zé Antônio Lemos, Zé Afonso Porto Carreiro, pessoas muito, Raul Bulhões.
nós desenhamos um planejamento da cidade para que essa região, que é a região sul, tá? Onde inclusive o vento favorece para que nós possamos implementar grandes empreendimentos, fosse a região para receber esses instrumentos grandes. Então nós temos ali a termoelétrica, nós temos ali o gasoduto, tá? Nós temos ali o distrito industrial, nós temos ali a estação aduaneira, que é o Porto Seco que fica ali. Então toda a região sul de Cuiabá, ela é uma região onde você recebe esses grandes empreendimentos. Tanto é que essa região é chamada zona de alto impacto. Tá? Então, dentro do plano diretor já está previsto isso. E foi com base nisso que a ferrovia vai ser instalado o terminal ali naquela região. Quando você pensa logisticamente, o acesso à cidade vem pela BR-163 e pela também. 174, pela 364, que vem por Cáceres, tá? Que é essa região. Então, são as duas vias de acesso que caem no trevo do Lagarto e que são conduzidas em termos de acesso pelo sul da cidade para a região do distrito. Então, logisticamente também, aquela região é uma região preparada para aproximar dos polos que envolve o Vale do Rio Cuiabá, ou seja, município como Jangada, Rosário, Acorizal. Acorizal fica um pouco mais para a esquerda, mas Rosário, Acorizal. Você tem aqui Várzea Grande, você tem Barão de Melgaço, você tem Santo Antônio, você tem Livramento, você tem Poconé, você tem também a região de Cáceres, você tem toda uma região que compõe o Vale do Rio Cuiabá, que logisticamente, em termos de aproximação, a chegada do terminal ali vai favorecer o incremento econômico de valorização da área, bem como a atração de indústria para a transformação dessa região. Então, logisticamente, é o local ideal. Não há como a gente pensar em Cuiabá, por exemplo, colocar um terminal ferroviário na região do CPA, lá para cima. Não tem como pensar em colocar em outra região. A menos que houvesse estrutura. A menos que fosse planejado para isso. Então, o planejamento foi para a região sul, por isso com muita tranquilidade. Nós podemos ali trabalhar e aí essa ação integrada com, por exemplo, o consórcio do Vale do Rio Cuiabá, iremos trabalhar para poder fortalecer a economia não só da capital, mas de todos esses municípios. Agora, o crescimento habitacional é inevitável, né? Ali para a região, ali no entrocamento, no trevo de Santo Antônio, ali, se você, considerando esse terminal ele edificado ali, imagino eu que conjuntos habitacionais, seja do lado do Cuiabá, seja vindo lá de Santo Antônio para cá, especialmente daqui a Cuiabá expandindo mais para lá, porque quando se tem muita movimentação, imagino que são pessoas, né? E isso gera o quê? O que está sendo transportado é a economia, gera o quê? Gera emprego, isso. Por consequência, as pessoas... Mas aí, Paulo, é uma preocupação que todos nós temos e por isso nós trabalhamos o plano diretor, o planejamento de uma cidade, justamente para que uma coisa não concorra com a outra. Então, por exemplo, hoje um dos grandes problemas que existem na ferrovia que foi construída no estado de São Paulo, em várias regiões, foi porque não houve planejamento. Então a ferrovia passa dentro da cidade. Então hoje se desvia a ferrovia. Nesse caso, o plano diretor, ele travou a construção de núcleos habitacionais ali naquela região. Travou, não pode. Então, justamente... Na lei está isso, não pode avançar. Não pode construir núcleos habitacionais. Agora, tem que dotar essa região de infraestrutura necessária para que o trabalhador, para a pessoa que vai cumpra o seu papel lá dentro. Casa, transporte, exatamente. Isso aí vai ter no aspecto do funcionamento, mas não para habitação. E sim para atender a demanda de mercado que o empregador vai ter ali a partir dos empreendimentos e das plantas que irão se instalar. Inclusive para o terminal ferroviário, a área prevista ela gira em torno de 400 hectares. Tá? Vai ser construído um condomínio que você vai pensar não só a chegada do trilho, mas também no terminal nós teremos todo um condomínio para poder receber novas plantas, receber centros de distribuição, receber unidades de logística para poder fortalecer, além de indústrias que irão com certeza transformar toda aquela região. Por quê? Com o custo mais barato do frete, você
viabiliza a atração de empresas e indústria, fazendo com que a economia se fortaleça e, sobretudo, haja geração de emprego, que é um dos grandes gargalos que nós temos e que é necessário que haja o fomento. E vamos falar sobre isso daqui a pouco, geração de emprego, por exemplo, aqui no próximo bloco. Um dos grandes problemas na minha avaliação que o pessoal comete, na verdade não é nem problema, quando o cara, um aeroporto, por exemplo, quase todos os aeroportos brasileiros quando são feitos distantes do grande centro da cidade. Só que aí a cidade vai expandindo, daqui a pouco a cidade está em volta do aeroporto, né? A Várzea Grande aqui, por exemplo, ali. Agora, aqui em Várzea Grande nem tanto. Agora, você imagina em São Paulo, tem alguns aeroportos que o cara está dormindo assim e de repente está dormindo lá no 14º, 15º andar, aí de repente o avião passa tirando tinta. Parece que está tirando tinta, mas não está, né? Mas então é um tipo de... É por isso que eu estou querendo falar que o planejamento, quando se há o planejamento, você antevê isso, né? Para que não haja... E quando você coloca na lei que nada de construir conjunto habitacional para cá, viu? Daqui não se passa, porque aqui é uma área, que você falou que é o nome da área de impacto? Zona de alto impacto. Zona de alto impacto. Isso. Intervalo comercial, a gente volta já com o Francisco Volo, aí sim falando mais da secretaria que ele responde aqui no glorioso município de Cuiabá. Aliás, essa questão também aí do transporte faz parte também, mas aí ele vai falar mais especificamente aí sobre o Cuiabanco, e muito mais assuntos aqui que a gente tem para tratar com o secretário Francisco Volo. A gente volta num instante só. Opinião está de volta aqui esta noite entrevistando o Francisco Volo. Nesta quinta-feira, dia 13 de abril, o Francisco Volo, secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico aqui da capital. O Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, tem alguns destaques, a gente separou alguns. Documento que defende a continuidade da intervenção do Estado na saúde de Cuiabá, revela, terceira fase da operação, eu não entendi direito o que está escrito aqui, viu? Me perdoe. Fazer da operação Curare, que tem como alvo a Secretaria Municipal. A apuração está sob sigilo, mas trata de suposto desvio de 7 milhões de reais da pasta. A ação policial ainda não foi deflagrada. O trecho que cita a apuração sigilosa consta nas alegações encaminhadas pela Procuradoria-Geral do Estado à ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, STF, relatora da ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, movida pelo MDB para tentar suspender a ação do Estado sobre a saúde cuiabana. Abre aspas. Há, ainda, sob sigilo, a Operação Curare 3, a qual também investiga ilegalidades que ultrapassam a monta de 7 milhões de reais, também na Secretaria Municipal de Saúde, em decorrência da prática de atos de corrupção e de lavagem de dinheiro, fecha aspas, diz trecho do documento. Cuiabá decretou a criação de um grupo de prevenção de violência nas escolas municipais. O documento foi publicado na tarde de quarta-feira 12 e estabelece diversas medidas de repressão às ameaças de ataques que passaram a circular este mês nas unidades de todo o país após atentados em Santa Catarina, também no estado de Goiás e Manaus. Segundo o documento, será feito monitoramento intensivo na entrada e saída de alunos, além de remanejo da vigilância, que terá atividades durante o dia, além de monitorar, por meio de rondas policiais e de vigilância eletrônica, todas as unidades da rede municipal de educação e programar
ações voltadas ao combate à violência escolar, garantindo o exercício pleno da cidadania e o reconhecimento dos direitos humanos. O município também tem canal direto exclusivo para recebimento de denúncias. A linha 65 3616 9614, eu vou repetir para você aí, em memorizar. 65 3616 9614 é destinada aí ao programa Anjos da Guarda, promovido pela Secretaria Adjunta de Apoio à Segurança Pública Municipal. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Tá aí você se informa, e essas notícias relacionadas à segurança nas escolas estão se pulverizando, porque é um assunto que está mobilizando toda a sociedade, preocupando especialmente pais de alunos, não é? E aí as autoridades estão tentando dar resposta a isso aí. Lorenberg, eu queria um comentário seu, porque eu escutei, rapaz, ou li, não sei, alguma coisa da deputada Janaína, ela propondo aí, ou pelo menos defendendo, a revista de alunos em escola. Eu achei, ao ler, ouvir, eu acho que eu li, extremo demais, não é? Mas estamos diante de uma situação que deixa todo mundo em polvorosa. Alguma coisa tem que ser feito, não é? Agora, chegar ao ponto de revistar aluno, eu vejo isso como um negócio de espantar, não é? Mas se esse for o preço para que tenhamos aí segurança nas escolas, quem sabe? Eu queria te ouvir sobre isso. Paulo, eu não conheço bem essa proposta da deputada Janaína, mas me parece, se for isso, de fato, extrapola a uma proposta, extrapola todo o sentido. Eu já ouvi mesmo nos bastidores a proposta de um dispositivo de detectador de metais. Isso eu ouvi, e isso está correto. Isso não foge, porque vamos imaginar, amigos, eu numa sala de aula e de repente eu vou revistar os meus alunos na sala de aula. É algo extremamente constrangedor. Não tem sentido. Não tem sentido eu chegar para alguém e falar, vou revistar você. Porque nós estamos num movimento que tem ataques daqui, ataques dali, mesmo assim. Não tem sentido, amigos. Agora, deixar um dispositivo para que venha favorecer e melhorar a segurança do conjunto, isso eu, particularmente, vou defender e defenderei sempre. Por exemplo, a câmera na entrada, na saída, no pátio da escola, não na sala de aula. É diferente. No pátio, na entrada, isso é salutar. Na sala de aula, não. Eu não vou me alongar, eu não vou esmiuçar a respeito disso, porque eu só li assim, en passant, vendo ali essa afirmação, né, da defesa da, quem sabe, revista. Mas eu não sei se tem pormenores, detalhes, condições, enfim, em que situação seria feito isso. Então não posso também. E a propósito, ontem, rapaz, olha só, nós recebemos aqui o doutor Rui Guilherme, que é delegado desta área, inclusive, da Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos. Hoje, conversando com ele pelo WhatsApp, agora à tarde, né, ele me mandou aqui, pasme, hoje, que dia que é hoje? Dia 13. Olha só, 3 adolescentes foram conduzidos para serem oitivados na delegacia que eu citei aqui, né, em Cuiabá, após ameaçarem realizar ataques contra escolas. Me mandou aqui, mandou até um postzinho aqui, uma arte. Arma branca própria apreendida na residência do infrator. Então, o doutor Rui está falando que aqui hoje mais 3. Aí eu falei, rapaz, pessoal... E aí ele falou assim, ó, todos fake news foram denunciados, só que depois chegou lá, tudo fake news.
gurizada fazendo graça. Ele falou aqui, né? Todo modo, é um negócio perigoso. Falando também pelo WhatsApp aqui hoje com a Coronel Adassa, do 3º Batalhão, ela também me falando que me mandou, inclusive, aqui notícia que eles foram lá, tiveram que ir lá na casa do guri, apreenderam arma branca, né? Acho que foi faca, não sei o que foi. E por conta disso, tá pulverizando esse negócio, tá virando o que isso aí, não é? Mas parece que existe moda para crime, Lorenberg? Não, eu fico pensando. Pelo jeito sim, né? Olha, Paulo, a gente tem que tomar cuidado, amigos, mas muito rapidamente tem que tomar cuidado para não chegar ao estágio que os Estados Unidos chegaram. Os Estados Unidos chegaram a tal ponto que muito pouco provável um presidente da República, juntamente com os governadores, venham a coibir aos ataques nas escolas. E o primeiro instrumento que ele deveria fazer nos Estados Unidos era inibir ou restringir a compra de armas. Então nós precisamos, secretário, a meu juízo, tomar rédea da situação e impedir que nós venhamos a ter um estágio dessa natureza. Porque, veja, Paulo, a proliferação de fake news com relação a isso é tão danoso quanto a divulgação da notícia que vai ser atacada ou não. É tão danoso quanto. Pânico aqui. Fora o prejuízo, fora outras consequências mais, né? Então tá aí, a gente está atento em relação a isso aí, viu? A Adassa, inclusive, vai vir aqui, salvo engano, terça que vem, para falar dessas questões aí, porque isso que ela me falou hoje, 2 dias atrás, recebeu a denúncia da escola lá, né? Aí eles foram lá na escola, o aluno tinha faltado. Aí, hoje, quer ver que ela escreveu aqui para mim? Hoje tivemos a reiteração informando que o aluno foi à aula. Através das rondas escolares do 3º Batalhão e tal, o aluno foi localizado e não estava armado, mas confessou que tinha uma arma de fogo em sua posse, em sua residência. E imediatamente as guarnições foram em diligência e localizaram essa arma. Arma de fogo, bicho. Eu falei arma branca, arma de fogo lá na região da chácara do Pedra 90. O adolescente está sendo encaminhado, na hora que ele me falou, né, para a DEDICA, que é a delegacia lá, juntamente com a arma apreendida. Caramba, rapaz, não estava armado lá na escola e tal, e mostrando aqui, pra você ver o absurdo que tá essa história toda, rapaz, de deixar a gente arrepiado mesmo. Então, estamos empenhados sim, quando tiver notícia a respeito, a gente vai trazer o alarde, não é? Aquilo que o delegado falou aqui ontem, que os pais têm papel importante nisso, sim senhor. Papel de educar, ensinar a escola ensina, mas reviste aí a mochila dos seus filhos, o celular, com quem que ele está conversando, o que ele está ali, né, de repente tramando. Então é importante o papel do pai nesse sentido aí. Eu recomendo você entrar no Facebook ou no YouTube, principalmente no YouTube, e buscar lá Rui Guilherme Opinião. Rui com Y no final, Rui com Y. Delegado, você vai ver que tem uma fala dele que é perfeita nesse sentido aí, especialmente aos senhores pais. O Francisco Volo, desculpa ter tomado esse tempo aqui, porque o assunto é muito grave, realmente, a gente tem que bater nessa tecla aí. A Prefeitura de Cuiabá está certíssima de entrar nessa aí e fazer o dever de casa, não é? Voltando a falar aqui da sua secretaria, eu queria falar do Cuiabanco, rapaz, porque o Cuiabanco... Eu já falei bastante disso aqui, as pessoas precisam desse braço do poder público e a prefeitura está aí. Agora, ele não está mais cruzado, ele está estendido. Eu queria saber de que forma que ele está estendido às pessoas que realmente precisam do Cuiabanco e como que ele vai funcionar. Paulo, você foi perfeito agora na sua fala. Agora nós estamos com os braços e as mãos estendidas para o empreendedorismo. Tá? Então, a prefeitura fecha todo um conjunto de uma política pública para poder, como eu coloquei em vários programas que eu tive aqui a oportunidade de vir e a gente conversar, garantir o investimento no capital humano. Tá? Não há como você pensar em desenvolvimento de uma cidade, desenvolvimento de uma região, desenvolvimento de uma sociedade, se você não investir nas pessoas.
tá? E por isso nós criamos o programa chamado Pra Frente Cuiabá, ainda em 2021, tá? E esse programa tem alguns pilares, são 6 pilares. O pilar começa com o Enem Digital, que é a preocupação nossa de inserção do aluno no ensino profissionalizante nas universidades, tá? Inclusive, nós garantimos já no último Enem 20 alunos que passaram nos vestibulares que estão como estagiários, tendo o seu primeiro emprego já dentro do poder público, ou seja, já é um encaminhamento. Nós lançamos um programa Qualifica Cuiabá, que começou com a primeira-dama Márcia Pinheiro, e que hoje já chega a quase 10 mil pessoas qualificadas, desde a dona de casa, para poder aprimorar a condição de poder fazer doces e iniciar o seu negócio, até cursos de soldador, cursos técnicos para poder se preparar, por exemplo, para a ferrovia que vem aí, que precisa de uma mão de obra qualificada. Enfim, justamente. Isso tudo está sendo pensado. Nós lançamos um programa chamado Agro da Gente, que é um programa voltado para a zona rural. Nós temos 92% da área de Cuiabá, que é a área rural. Então nós fizemos um estudo, levantamento por meio do IMEA, para poder identificar as cadeias produtivas para podermos investir e otimizar a aplicação de recurso público naquilo que dá retorno na particularidade do produtor de pequena propriedade dentro do município de Cuiabá. E estamos trabalhando 4 cadeias produtivas, vamos lançar a 5ª agora, já no início do mês que vem. Nós lançamos o Cine da Gente, que além de 2 unidades físicas que nós temos no Shopping Popular e no Cospó, colocamos uma van, uma unidade móvel que vai ao bairro, capta emprego e oferta emprego para que os moradores do bairro possam trabalhar na região. E aí faltava o quê? Faltava lançamos o IMEX, que é o programa de importação e exportação para o pequeno e médio empreendedor, que também em parceria com o Porto Seco, com o terminal Arco Norte lá em Várzea Grande, e agora com os Correios e Telégrafos, nós estamos incentivando o processo de importação e exportação dentro do município de Cuiabá, né? Nós lançamos agora aquilo que é necessário. Não há como você pensar em tudo isso, pensar em empreender, pensar em avançar sem ter acesso a crédito. Daí veio o Cuiabanco. Então o Cuiabanco é uma unidade de crédito. O prefeito pediu para que pensássemos uma unidade de crédito onde pudesse atender principalmente aquele que tem mais dificuldade de ter acesso a crédito, tá? Então, criamos em parceria com o Sebrae um mecanismo, tá? Onde, por meio de uma carteira de crédito, por meio de uma cooperativa de crédito chamada Credisol, que passou num processo de chamamento, de licitatório, por meio dela, nós estamos aportando agora recursos na ordem de R$ 1.500 até R$ 25.000, onde a Prefeitura instituiu um fundo de aval e um fundo garantidor, onde as pessoas que empreenderem, que forem incrementar o seu negócio e que forem investir até R$ 5.000, pode ter o benefício do bônus da adimplência. O que é isso? Se pagar em dia, a Prefeitura subsidia os juros, tá? Divide a parcela em até 12 vezes, com 3 meses de carência, e esses valores podem chegar até 25 mil, com parcelas ainda maiores, com juros de 3,2%. Ou seja, é uma carteira de crédito onde o cidadão vai até o Cuiabanco e pode, a partir dessa condição de fácil acesso ao crédito, garantir o início da realização do seu sonho, que é empreender. Olha só que coisa maravilhosa que o Volo está falando aqui. Nego, ó, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa, eu não sei como é que está a questão burocrática, já vou perguntar isso para ele. Eu vou ver como é que está o horário, se o Lorenberg pergunta neste ou no próximo. No próximo, tá, Lorenberg? Porque estão falando para mim aqui que está na hora de chamar o intervalo comercial. Mas eu quero também saber dessa questão da burocracia, como é que é essas pessoas, porque tem gente que está endividada, que está com o nome sujo em tudo quanto é canto. Até na NASA o cara está com o nome sujo. Então, como é que faz? Tem uma forma? Qual que é a orientação? Já, você que tem aí um empreendimento, tem vontade de colocar o carrinho de, sei lá, hot dog, ou de ao abrir a sua fabriqueta aí de tecidos, de bordados, enfim, quer fomentar aí o seu negócio, fique bem atento que o Francisco Volo vai falar sobre isso daqui a pouco, após o intervalo comercial, a gente volta já já.
Eis que estamos de volta ao vivo com o programa Opinião nesta noite de quinta-feira. Lorenberg Alves, professor Lorenberg, por gentileza, abra o bloco de perguntas aqui ao nosso entrevistado, que nesta noite é o Francisco Volo. Secretário, ainda no bloco anterior, o senhor falava sobre o programa do Banco Cuiabano. Qual é a restrição? Por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que uma senhora quer colocar uma pequena oficina em casa de costura. Ela vai pedir esse dinheiro emprestado, mas digamos, hipoteticamente, que ela não tem nenhuma estrutura em casa para bancar essa mesma oficina. Há uma ajuda paralelamente a isso? Essa ajuda vem anterior ao empréstimo ou vem paralelamente ao empréstimo? Empréstimo que vai de R$ 1.500 a R$ 25.000. Exatamente. O professor Lorenberg colocou com muita propriedade, realmente nos termos corretos. Primeiro, o Cuiabanco ele foi instituído para empreender. Então, ninguém deve ir ao Cuiabanco para buscar dinheiro para pagar a conta de luz. A gente vai ao Cuiabanco para poder incrementar o seu negócio. Aquele sonho que tem da dona de casa ou da pessoa que tem uma habilidade com a costura ou com a arte da culinária e precisa comprar um fogão, precisa comprar uma batedeira, precisa fazer um doce diferenciado, mas não tem o recurso para poder fazer o seu empreendimento, esse é o público-alvo que o Cuiabanco dá a oportunidade para poder ter acesso ao crédito. Para isso, o prefeito instituiu um fundo garantidor e um fundo de aval. Existe um elemento importante que é o elemento da restrição. Muitas pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque às vezes tem um problema de uma conta de luz atrasada, então está com o seu nome no Serasa, existe alguma restrição. Tá? Isto não é impedimento para se ter acesso ao crédito. Tá? Mas, obviamente, o que é analisado não é apenas a restrição, e sim o empreendimento ao qual a pessoa quer empreender. Se aquele empreendimento, professor, tiver a viabilidade, mesmo a pessoa com restrição, dependendo, obviamente, da restrição, do tamanho dessa restrição, porque quem analisa esse crédito é a operadora, ela que faz essa análise, ela pode sim ter acesso a crédito. Por quê? Porque existe um fundo garantidor para poder viabilizar o negócio da pessoa. Então, se aquilo tiver viabilidade, como? Viabilidade técnica? Viabilidade econômica. Por que quem mais há econômica, né? Econômica. Porque ninguém mais do que o próprio sujeito que está a fim de abrir uma loja de quentinha, uma cozinha de quentinha para fornecer para o pessoal que faz construção aí, que trabalha nos prédios aí. Ela sabe o que ela está querendo fazer, mas a viabilidade que você está falando é econômica, é mais técnica. Econômica. Às vezes a pessoa acha que sabe. Tá? Às vezes ela precisa de uma orientação, às vezes ela tem a condição técnica para produzir a melhor quentinha do mundo, mas ela não sabe mexer, por exemplo, com fluxo de caixa. Ela não sabe calcular os custos que ela tem para poder saber o lucro que ela vai ter, entendeu? Então, esses elementos, que são elementos de conhecimento, o Cuiabanco, junto com o complexo, também vai ofertar. Então, na análise que é feita do empreendedor que vai buscar o crédito, esses elementos são levados em consideração, inclusive orientações de forma gratuita para ter oficinas, para ter cursos e, inclusive, consultoria no negócio. Tá? Nós estamos implementando lá não só a condição de você buscar o dinheiro, mas, sobretudo, fazer com que o seu negócio pare em pé, que ele se viabilize. E aí, a partir dessa análise, é que se coloca a condição de ter ou não condições de poder fazer o financiamento. Então, é um conjunto de informações que a gente trabalha com o empreendedor, a vontade de querer fazer, as dificuldades. Às vezes as pessoas que têm essa habilidade ficaram em dificuldade em função da pandemia, não em função da má fé ou em função de querer dar um calote. Então, tudo isso é levado em consideração, o histórico dessa pessoa que vai buscar o recurso e, por meio da cooperativa de crédito, por meio do instrumento que nós criamos, diferente dos bancos, porque quando você vai a um banco e vai até lá, a primeira coisa, tem restrição, seu crédito já esquece. Sim. Nesse caso, não. Nesse caso, o empreendimento e a atividade que você vai desenvolver
pode ter a condição de poder receber por parte do município, por parte do Cuiabanco, a condição de apostar no seu negócio. O que a gente quer é não desmontar o seu sonho naquele momento. Mas, obviamente, Paulo, às vezes há sim a necessidade de você orientar melhor e por isso existem os cursos, as capacitações que não são dadas pela prefeitura. O Fundo de Aval, a parceria, a Prefeitura de Cuiabá fez parceria com quais instituições financeiras para garantir isso? A prefeitura abriu um chamamento, isso é uma política próxima ao SEBRAE, tá? Seguindo a questão do microempreendedor, para abrir para as cooperativas de crédito, tá? Para que elas pudessem fazer investimento. Então, a prefeitura colocou 2,5 milhões de reais de investimento dela para o Fundo de Aval e o Fundo Garantidor, e hoje essa cooperativa disponibilizou no mercado o equivalente a 25 milhões de reais. Então são 25 milhões que estão já disponíveis e o processo é tão rápido, eu vi você perguntando se tem muita burocracia, muita documentação. O time nosso, o tempo nosso de resposta é no máximo de 3 dias. Em 3 dias, em alguns menos, mas em 3 dias, no máximo, quem foi ao Cuiabanco, levou a documentação e preencheu os documentos necessários, terá, no prazo de 3 dias, a condição já de receber a resposta oficial em relação ao crédito dela para poder ter o aporte, inclusive com as orientações necessárias. Por isso que existe o Fundo de Aval e o Fundo Garantidor, que dão a Credisol, que foi a empresa que venceu o certame, tá? Que não está fechado. Se outras, inclusive outras cooperativas de crédito tiverem interesse também em participar, está aberto até o final desse ano para que outras possam participar também. Ela entrou e ela apostou junto conosco nesse projeto que com certeza já está tendo resultado positivo. Para você ter uma ideia, professor, nesses 2 dias, ontem e hoje, foram mais de 200 futuros empreendedores, se Deus quiser, que foram ao Cuiabanco já para buscar o apoio do crédito. E aí, entra lá. Às vezes não tem a orientação. Ah, mas eu não sou MEI, eu sou informal, eu tenho meu negocinho, está só na pessoa física, eu compro e vendo meu cachorro quente. A primeira coisa é ser o MEI, tem que passar para a pessoa jurídica. No local nós já fazemos isso. E não precisa em outro lugar. O próprio Cuiabanco já atende a pessoa, tudo. Já encaminha. Em menos de 1 hora, você já tem a condição de tirar, se passar para uma pessoa jurídica, por meio de um MEI, tá? Se você quiser ali, porque não é só o Cuiabanco, nós temos um Cine, uma unidade do Cine da gente que nós instituímos no centro da cidade. Se você precisar de alguém no seu negócio para trabalhar, seja na sua confeitaria ou seja no seu negócio, ali vai ter já a oferta de emprego. Se você precisar de uma mão de obra, você vai poder cadastrar a sua empresa para poder ofertar o emprego para a mão de obra que tem ali, tudo ali no centro, além do que tem essa sala do empreendedor para poder ter os cursos de qualificação que acontecem no centro da cidade também, no Cuiabanco. Eu vou falar uma coisa para você, Francisco Vuolo. Das entrevistas que você nos concedeu aqui, foram quantas, Lorenberg? Você que conta essas entrevistas dos homens que vêm aqui? 5 entrevistas com essa. Das 5 entrevistas, das 4 outras entrevistas, todas as entrevistas que você teve, que você nos concedeu, essa disparada melhor de todas, porque ela está recheada de coisas excelentes. Não que as outras não tivessem, mas agora, nego, porque olha só, são notícias alvissareiras, você que está assistindo aí, você mesmo, não adianta olhar para o lado não, é contigo que eu estou falando. Está aí angustiado, desemprego aqui, está com um monte de coisa, tem umas ideias boas na cabeça. É hora de tirar da cachola essas ideias aí, porque o Estado, o município, o poder público municipal de Cuiabá está estendendo as mãos e o coração para você. Então vai lá na agência do Cuiabanco, procura o Vuolo, a equipe lá, tem uma equipe craque lá. E lá, não é só isso, lá tem tudo. Tem tudo, lá desburocratiza, tá com o nome sujo, limpa, tem uns negócios de limpar nome lá. E tem tudo, rapaz. E além do que, é de 1.500 a 25 mil. Então você vai ter, olha só o que eu tô falando. Você vai lembrar de mim depois. O Paulo Coelho falou isso com ênfase, porque é oportunidade. Vai lá, o Cuiabanco fica onde? O Cuiabanco ele fica onde era a sede da Energisa ali no centro. Fica na Barão de Melgaço, esquina com a Campo Grande, em frente
ali do lado do CAIC, que é a Secretaria de Fazenda, em frente à Secretaria de Cultura, então é ali no centrão. Nós colocamos no centro, a determinação do prefeito foi potencializar e fortalecer o centro histórico da cidade, então foi encontrado esse local, que é um local fantástico. E aí vem um outro equipamento importante, que é uma novidade inédita no país. Quem tem o seu crédito aprovado, professor Norberg, vai baixar obrigatoriamente um aplicativo. É um aplicativo extremamente simples de ser utilizado. É o chamado APE, AP. É um assistente personalizado ao empreendedor. Você vai ter na palma da sua mão um acompanhamento do poder público, da prefeitura, e dando toda assistência ao que você quer empreender. Então, se você precisar de uma receita, você vai perguntar para o aplicativo vai te dar uma receita. Se quiser informação de preço, o aplicativo vai te dar. Se você quiser saber se a sua atividade econômica que você está desenvolvendo tem um mercado promissor, se não tem, tudo isso esse aplicativo vai te dar. Além do que, o aplicativo vai conversar com você, ofertando cursos, ofertando assistência, colocando à disposição técnicos do município, do Sebrae, para poder visitar o seu negócio, para ver se ele está bem assessorado, se ele precisa de algum suporte. Isto é inédito. Não existe no país nenhuma ferramenta. Liberado já esse aplicativo? Está liberado. Para toda pessoa que tiver o seu crédito aprovado, vai ter um acompanhamento desse aplicativo. É um aplicativo com base na inteligência artificial. É uma coisa inédita que com certeza vai mudar o perfil. Por quê? O crédito a juros zero é apenas um chamarisco nosso para que as pessoas possam ter o mais importante, que é o investimento nela. Beleza. O investimento no conhecimento. Fazer com que o seu negócio, que você sonha, possa se transformar em realidade. Então, esse é o grande desafio do Cuiabanco, desse complexo que foi montado. Isso faz parte de uma gestão humanizada que pensa nas pessoas, que é a visão do prefeito Emanuel Pinheiro. O prefeito Emanuel Pinheiro, eu não sei porque você é flamenguista, mas foi um golaço daqueles assim, de ficar revendo o dia inteiro aqueles gols. Sabe aqueles gols que o Zico fazia? Assim, então, esse é um daqueles golaços mesmo, assim, que eu acho que a população vai agradecer sempre, porque é oportunidade. É isso que o povo precisa, oportunidade. E esse negócio de Cuiabanco e o Cuiabá para frente, não é? Uhum. Esse guarda-chuva que e Cuiabanco, esse Cuiabanco aí fez meus olhos aqui quase que sair aqui da face, porque são realmente ações que o Volo traz aqui, que eu falo que a gente procure. Você que precisa aí, que está precisando está desanimado da vida, vai lá, porque é para isso que existe o poder público, e a Prefeitura de Cuiabá está ofertando isso. O Cuiabá, por isso que eu cobrava sempre do Volo quando ele vinha aqui, e agora está dizendo que já está funcionando. Paulo, eu queria só fazer dois parênteses. O primeiro, que a gente tem que atualizar no tempo o Zico, não, tem que falar Cano, tem que falar de Paulo, o nome do outro lá do Jorge no Fluminense, é isso que tem que falar. Mas a outra coisa é a seguinte, não precisa procurar o Volo, não. Lá toda a nossa equipe está absolutamente bem preparada para recebê-lo. E se tiver alguma reclamação, aí você pode procurar o Volo, tá? Porque lá o padrão de atendimento voltado para a mulher, voltado para o portador de deficiência, voltado para o jovem e para você que quer empreender, isso é prioridade zero. Ótimo, pode ir nos procurar lá no Cuiabá. Bom saber disso aí. Lorenberg, uma bem curtinha cabe ainda aqui, viu? 1 minuto e meio para pergunta e resposta. Mas muito rapidamente, eu não quero ser repetitivo, mas se a repetição vale a pena, até para que ajuda o nosso telespectador. Veja, aquela senhora que eu disse queria pegar o dinheiro emprestado, que é uma costureira, não tem a menor condições de tocar por si só, precisa do dinheiro emprestado, ela tem que apresentar por escrito um projeto ou algo que poderia ser colocado como projeto. É isso, secretário? Esse é o pré-requisito? Essa costureira, ela vai lá, primeiro ela vai ter um rol de documentação, que não é muita coisa, que ela vai apresentar. A partir do negócio que ela vai empreender, tá? A gente vai analisar o que ela tem, o que ela quer fazer, com base no retorno financeiro que ela pretende ter, para a partir daí a gente ou já imediatamente
disponibilizar o crédito ou orientá-la a fazer, por exemplo, um plano de negócio, elaboração de um plano de negócio, elaboração de um plano de formação de preço, um curso de microempreendedorismo, um acompanhamento numa consultoria direta, individual para ela, para poder empreender. Então, a condição que nós temos é fazer com que o negócio dela se viabilize e aí, com certeza, como não é uma documentação complexa, se o negócio dela for um negócio viável, com certeza o Coiabanco vai estender os braços, como o Paulo colocou. Nós vamos estender as mãos para você colocar o seu negócio em pé. As mãos e o coração. É a prefeitura que está aí de acordo, junto com o cidadão. Até rimou aqui, não é? Ô Volo, obrigado demais, Francisco Volo, obrigado por ter aqui trazido essas ótimas notícias que me chamei de alviçareza. O negócio, só para 10 segundinhos, a questão do empréstimo, né, não é, como é que fala? Fundiaval não, né? Não é fundiaval, não é capital de giro não, né? Porque o cara, ele apresenta um projeto... Não, depende do empreendimento. Se o empreendimento for necessário capital de giro faz parte disso. Se o cara já tem um negócio, precisa de um capital de giro, não há problema. Então, isso depende do negócio. Por isso que o negócio, o empreendimento é analisado e aí é disponibilizado o crédito. Se a pessoa já tem um empreendimento há 5, 10, 8 anos, está trabalhando, já precisa de um capital para poder comprar, investir numa boa oportunidade, também pode ser disponibilizado nesse sentido. O capital de giro também, viu? Então não é só você apresentar o projeto, ir lá comprar e o povo paga. Tem capital de giro também aí. Então procure lá, Coiabanco, ali na Barão do Melgaço, naquela esquininha ali, que é fácil de achar, antiga Energisa, que você vai se informar e se dá muito bem. Opinião fica por aqui. Obrigado, Lorenberg. Então até amanhã. Até amanhã. Abraço, então. O rapaz está contigo ali, que eu não sei o nome também. Jean. Jean. Isso. O sargento Joelson, vereador por Cuiabá, ao vivo amanhã às 7h30, aqui no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.